Será que o governo pode, né, por tempo indeterminado e quanto tempo for, ficar te pedindo e exigindo documentos e cadastros que você já completou no passado, coisas que você já apresentou? E será que por tempo indeterminado o governo pode continuar te exigindo isso? Essa pergunta está diretamente relacionada ao assunto que a gente vai conversar e daqui a pouquinho eu vou responder ela para você. A gente sabe, né, que tudo que a gente compra, desde o seu arroz, a gasolina, a nossa conta de luz, tudo tem impostos municipais, estaduais, federais, e esse dinheiro, o INSS, o governo federal, ele recebe esses impostos e ele repassa como serviços e como pagamentos também, né, aposentadorias, benefício de prestação continuada, auxílio-doença, etc. Então, o que acontece? A partir disso, a partir que um benefício é concedido, a gente sabe, né, que fraudes são possíveis de serem feitas no passado principalmente, e é óbvio que quando o cofre começa a apertar um pouco, né, quando o dinheiro começa a ficar mais curto, o governo precisa tomar algum tipo de atitude. E um dos maiores gastos do governo federal é o quê? É com a Previdência Social, é com o INSS. Então, por isso são feitos esses programas aí para tentar dar uma enxugada no que está sendo pago. Então, foram criados o quê? Tanto a prova de vida, né? Que é aquela prova que os aposentados, os pensionistas, eles têm que ir no banco provar que ainda estão vivos, que estão recebendo aquele benefício, porque acontecia de pessoas falecidas continuarem recebendo benefício e a família, né, usufruir daquilo. E também existe a perícia periódica, em caso de BPC, por exemplo, em caso de auxílio-doença, pensão, né, por doença. E não é sobre esse caso específico que eu vim conversar hoje com vocês, porque existe ainda um outro tipo de revisão que ela tem sido feita desde 2019. A Lei 13.843, e ela criou, foi o que, gente? O Programa Permanente de Revisão da Concessão e Manutenção de Benefícios dentro do INSS. Então, esse é um programa permanente, como o nome diz, né, que rotineiramente o INSS vai estar fazendo uma revisão em todas as pensões, benefícios, prestação continuada, pensão por morte, pensão por invalidez, todos esses benefícios vão ser rotineiramente fiscalizados. E o que essa legislação fala? Que o benefício que está sendo fiscalizado, ele pode acontecer o quê? Caso o INSS identifique qualquer problema com o benefício, e esse problema ele é advindo de indício de fraude ou de manutenção, né, ali da documentação, falta de algum documento, ou seja, que foi concedido de forma equivocada. Nesses dois casos, no caso de fraude ou concessão equivocada, existe a possibilidade do INSS instaurar esse programa permanente aqui de revisão do benefício e pedir documentação suplementar para quem recebe esses valores. Então esse programa ele foi criado em 2019, ele está valendo até hoje e ele tem acontecido aqui no Rio de Janeiro. Tem muita gente recebendo aquela cartinha do INSS para quê? Atualizar as informações que tem lá no seu cadastro do INSS. Mas o problema é que muita gente tem recebido essa carta com a seguinte informação, de que o seu benefício pode ser suspenso ou cassado caso a pessoa não forneça a documentação ou as informações que o INSS está pedindo. E aí, vamos pensar, gente, um caso específico. Ó, vou trazer aqui, inclusive, que é um caso meu, pessoal, não é um cliente, é um caso de família mesmo, aonde uma senhora, né, da minha família, já recebendo aí durante 50 anos a sua pensão por morte decorrente do falecimento, né, do seu esposo, lá em 1969, essa senhora recebe agora, no ano de 2021, uma carta pedindo para que ela enviasse ao INSS a carteira de trabalho do seu marido que faleceu lá em 1969. Além disso, o CPF e algumas informações complementares sobre recolhimento do INSS, FGTS, enfim.
coisas relacionadas ali à concessão do benefício em si. E o que aconteceu, gente? Nesse caso em específico que eu estou relatando, essa senhora, ela não tinha essa documentação, porque na época, gente, 50 anos atrás, não existia CPF, né, que é o cadastro da pessoa física, não existia FGTS, né, FGTS que o seu patrão tem que depositar 8% por mês lá na sua conta vinculada, isso não existia, né, hoje em dia é muito fácil a gente tirar uma certidão sobre isso, e não existia nem mesmo o próprio INSS, o INSS só foi criado em 1990, então, naquela época era um instituto de previdência, né, que era outro instituto, mas o INSS, como a gente conhece hoje, ele só foi criado na década de 90. Nesse caso, por exemplo, gente, imagina essa senhora, 50 anos recebendo uma pensão, já não tem aquela documentação toda que foi apresentada lá atrás, e agora ela recebe uma carta falando que o seu benefício pode ser cancelado, suspenso, se ela não apresentar esses documentos que ela nem sabe se tem, se existem ainda, se tem em algum lugar. Será que o INSS pode fazer esse tipo de coisa a partir dessa legislação? Como eu falei para vocês, a legislação ela fala sobre dois casos específicos. Primeiro, fraude. Segundo, concessão equivocada do benefício. E o que ela fala? Que para o benefício ser suspenso, a pessoa ela precisa não ter apresentado defesa no prazo estabelecido e precisa, ou o INSS ter considerado, né, ali a justificativa dela insuficiente para o caso. Será que o INSS pedir esses documentos de 50 anos atrás, 60 anos atrás, é razoável? Será que você precisa guardar toda essa documentação de uma concessão de um benefício, de prestação continuada, de uma aposentadoria, para sempre? Porque o governo pode do nada, sei lá, mudar ou achar que seu benefício está de um jeito ou de outro e pedir documentação novamente? Isso é possível? Para entender um pouco melhor essa pergunta, a resposta dessa pergunta que eu fiz, eu preciso explicar para vocês um conceito do direito, que é qual? A decadência. A decadência, ela é a perda de um direito potestativo devido ao decurso do tempo por prazo determinado, que durante esse tempo, quem tem esse direito não o exerceu. E o que isso significa, gente? Vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor isso na prática. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma casa que fica no final de uma rua sem saída. Minha casa lá no final de uma rua sem saída e tem ali uma praça, né? Que o município criou uma praça ali perto da minha casa. Eu estou reformando a minha casa agora e eu estou querendo botar o meu portão um pouco mais para frente, avançando um pouco na calçada. Vou lá na prefeitura, peço autorização da prefeitura. Prefeitura, posso avançar o meu portão ali na calçada, lá no final da rua? Prefeitura, tá ok, Thiago. Pode avançar o seu portão, não tem problema nenhum, toma aqui a sua autorização, vai lá e faz a sua obra. Sem problema, pego essa autorização, faço a minha obra. Depois de 6 anos, eu sou notificado pela prefeitura para demolir o meu portão porque ele está avançando a calçada. Será que faz sentido, gente, isso? Sentido faz, né? Porque se a prefeitura está ali falando tal para eu fazer, alguma razão ela tem. Mas, gente, depois de tanto tempo, o meu portão pronto, eu tive autorização da prefeitura, 6 anos depois eu recebo essa notificação para derrubar. Será que a legislação permite esse tipo de coisa? Pois é, gente, esse conceito que eu acabei de falar, da decadência, ele está diretamente ligado a isso. Por quê? A prefeitura, assim como eu, assim como você, o governo federal ou o governo do estado, não pode, de forma indefinida, ficar exigindo de você documentos, informações ou o que mais for, sem respeitar o prazo determinado em lei. Nesse caso que eu falei, por exemplo, quando a gente está falando de município e eu recebi uma autorização para fazer essa obra, por exemplo, a prefeitura ela tem um prazo de 5 anos para rever aquele ato que ela deu, né, essa autorização. E se no prazo de 5 anos ela não mudou esse entendimento dela, quer dizer que depois ela não vai poder fazer novamente. E aqui, quando a gente está falando sobre INSS, se o INSS concedeu uma aposentadoria lá em 1960, naquela época a pessoa levou toda a documentação adequada, atendeu todos os requisitos que a lei daquela época elencava, e depois de 50 anos o INSS está falando que não
não tem informações, que o cadastro, né, não tem todas as informações que precisa hoje, é óbvio que não vai ter. Porque lá na época a legislação era outra. Não existiam os sistemas que existem hoje, né? As coisas mudaram com o decorrer do tempo. E você não pode tratar uma situação que aconteceu lá em 1960 como se ela estivesse acontecendo agora. Esse é o Instituto da Decadência. E quando a gente está falando sobre uma pensão por morte, por exemplo, se o INSS quisesse rever, né, essa pensão que foi concedida, ele poderia rever, mas ele deve respeitar a legislação, o princípio da legalidade, deve respeitar os prazos que são determinados pela lei e esses conceitos que são criados tanto pela academia quanto pelos juízes na prática, como o Instituto da Decadência. Então, gente, espero que vocês tenham entendido minha explicação. Se não entenderam, manda pergunta aqui embaixo. Ó, tô vendo que tem pergunta surgindo, tem gente mandando curtida também. Obrigado pela curtida. Isso faz toda a diferença para o vídeo performar bem aqui no Facebook e chegar em bastante gente. Então, se você está aí, deixa sua curtida para ajudar na divulgação. Se quiser também, compartilha aí o vídeo com a galera, tá? Marca aqui embaixo aquela pessoa que você sabe que precisa, que recebe benefício, né, aposentadoria, etc. Ou que já recebeu essa cartinha para ela entender qual é o direito aplicável no caso dela. Porque a maioria das pessoas não entendem e vocês estão vendo que é um assunto complexo, que eu fui lá no INSS, fui lá na legislação, vim em outra decisão judicial para conseguir explicar para vocês o porquê que o INSS não pode fazer isso de forma indiscriminada. Então, ó, eu separei aqui para vocês um caso específico que foi decidido na Justiça do Rio Grande do Sul. Foi o caso mais recente que eu encontrei, né? Mas também tem precedente aqui no Rio de Janeiro com decisões semelhantes. Então, o que acontece, gente? Ó, como eu falei, a legislação criada em 2019, ela prevê que só em casos de fraude e em casos de erro material que pode ser feita aquela revisão do benefício e o INSS exigir novos documentos. Então, quando isso é feito fora desses casos, só porque o INSS quer atualizar o seu cadastro, não é possível que se suspenda o benefício dessa pessoa, porque ela já está recebendo esse benefício por muito mais tempo. E o que acontece? Analisando esses casos, a legislação pertinente e a lei específica 9.784 de 99, o Supremo Tribunal Federal entendeu exatamente nesse sentido que eu expliquei para vocês, que o governo não pode, de forma indefinida, ficar pedindo documentos com base em leis novas. Então, se o INSS quer fazer essa atualização, ele pode pedir isso para você. Você pode fazer dentro do prazo que for atendido, mas suspender o benefício, aí não, só nas hipóteses que são previstas na lei. Por quê? Existe um prazo para isso ser feito. E a lei 9.784 de 99, ela previa um prazo de 10 anos. O prazo de 10 anos é o prazo que o INSS tem para poder fazer essa revisão. Mas só que essa lei ela é de 1999. Então, tem benefícios que foram concedidos antes dela. Como que é contado o prazo nesses casos? É contado só a partir da edição da lei. Então, aquele caso que eu falei, né, meu pessoal, da minha família, da senhora que recebeu durante 50 anos a aposentadoria e agora recebeu essa ameaça, né, de suspensão aí da pensão dela, o que acontece nesse caso específico dela? O prazo de 10 anos que eu estou falando que o INSS tinha para poder rever a pensão que foi concedida a ela, começou a contar em 1999, quando essa lei foi editada. E o prazo terminou em 2009. Então, se o INSS quisesse rever a aposentadoria dela, ele só poderia ter feito isso até 1999. Agora, depois de anos, 50 anos depois do benefício já concedido, isso não é mais possível. E para quem teve aposentadoria, pensão, BPC concedido depois de 1999, o prazo de 10 anos ele só começa a ser contado a partir da concessão do benefício.
Então, a partir da decisão do INSS que vai pagar o benefício, começa-se a se contar esse prazo de 10 anos. Caso o benefício tenha sido concedido antes de 1999, então o prazo de 10 anos ele era contado de 99 a 2009. Se o INSS não reviu, essa decisão até 2009, já caducou. A expressão é essa, caducou o direito, teve a decadência, está prevalecendo ali e não pode mais ser revista essa decisão administrativa. Respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no início, você pode ter o seu benefício suspenso ou cancelado pelo INSS em razão do pente fino? Pode, desde que seja em razão de perícia, que você não compareceu ou a perícia foi aí indeferida, não comprovaram lá a condição que te deu para receber esse benefício. Pode, no caso de não fazer a prova de vida, pode também no caso de fraude ou de erro real na concessão. Não pode por ausência de informações que na época da concessão do benefício nem existiam. Igual no caso que eu falei, da senhora que ficou 50 anos atrás recebendo a pensão, na época não existia CPF, não existia FGTS, não existia o próprio INSS, então como que naquela época iriam ter todas as informações que hoje em dia se recolhe, para dar um benefício? E é isso, tchau, tchau, boa noite para você.